Olá, pessoal. Espero que estejam todos e todas bem, que nós tenhamos agora um momento de muitas reflexões produtivas para a nossa semana, para o nosso mês de forma geral, né? E eu falo do nosso mês porque estamos em setembro, né? E estamos aproveitando esse momento para falarmos sobre o tema do suicídio, da prevenção ao suicídio, né? Que é a campanha do Setembro Amarelo, que é esse mês da conscientização sobre o suicídio, né? Então, queria já aproveitar a importância da gente estar trazendo esse tema, né? Agradecer o convite, pela oportunidade e que nós tenhamos agora um momento muito produtivo para a gente construir e desconstruir, né, algumas informações sobre essa prática, né? E aí a gente entende que essa campanha, né, para a gente pensar até um pouco em termos históricos, né, surge nos Estados Unidos a partir de uma situação que ocorreu de suicídio, né? Existe toda uma questão emblemática da cor amarela, né? E o dia 10 de setembro acaba sendo, né, considerado o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. E a gente tem aí diversos estudos da ciência buscando entender, e a gente sabe que a doutrina espírita também é ciência, então estamos aqui nós para nos debruçarmos sobre esse tema, para que a gente não acabe, né, por ignorância, muitas vezes, desperdiçando oportunidades, né, em que possamos vir a ter esse conhecimento. Então, para a gente falar sobre esse tema, a gente vai se utilizar, né, do livro dos Espíritos, da parte que fala sobre as penas e gozos terrenos, no item que se intitula Desgosto pela Vida, Suicídio, mas nós vamos começar na pergunta 950, tá? E vamos até a pergunta 957 para fechar o item. E antes da gente começar a ler as perguntas, da gente, né, utilizar as nossas reflexões, eu queria que a gente pensasse que quando a gente fala de prevenção ao suicídio, é legal que a gente tome duas perspectivas, né, simultaneamente ou não, mas que a gente pense, né, se a gente se encaixa talvez naquele momento na perspectiva da pessoa, né, que tem uma ideação suicida, que já teve uma ideação suicida, né, que já teve esse pensamento relacionado, né, a findar a sua própria vida. Então esse é uma via, né? E a outra via é das pessoas que conhecem alguém que já passaram ou passam por esse tipo de experiência e a gente sempre direcionar o acolhimento, né? Então quem está assistindo aqui nesse momento e, né, porventura não traga nessa encarnação, né, essa ideação, essa ideia, que a gente possa buscar e puxar de nós o máximo de empatia e de acolhimento, porque a gente sabe que tudo que a gente aprende na doutrina espírita é direcionado à caridade, direcionado à prática ao bem. Então a gente sabe que, como qualquer outro tipo de estudo ou temática, que sabemos que a doutrina espírita projeta luz a todos, né, que nós tenhamos em consciência que o nosso objetivo é aprender para nos melhorarmos enquanto pessoas e podermos ajudar as pessoas, né? Então vamos nutrir bastante essa ideia para que a gente absorva da melhor forma possível o conhecimento que está colocado aqui pelos espíritos, tudo bem? Então vamos embarcar nessa jornada juntos. Então a gente já tem a nossa primeira pergunta, que como eu disse, na verdade é uma continuidade de outras perguntas, mas aqui no nosso estudo a gente vai começar na 950, que na minha versão do livro pergunta da seguinte forma: o que pensar daquele que tira sua própria vida na esperança de chegar mais cedo a uma vida melhor? Então essa pergunta já nos traz reflexões sobre, né, objetivos, motivações que estão ali, né, nessa prática desse pensamento do suicídio, em tirar a sua própria vida. E aqui, né, o que Kardec nos traz é de quando a pessoa chega a essa ideia pelo objetivo de chegar mais cedo a uma vida melhor. E aí nós somos esclarecidos pelos espíritos, né, da seguinte forma: outra loucura, que ele faça o bem e estará mais seguro de que a alcançará, pois o suicida retarda sua entrada num mundo melhor, e ele mesmo pedirá para vir completar essa vida que interrompeu por uma falsa ideia. Um erro, qualquer que seja, nunca abre o santuário dos eleitos. Né? Então a gente entende que a prática do suicídio não vai
né, de fato atingir esse possível objetivo. Claro, não significa que todas as pessoas tenham essa perspectiva, mas quem tiver, infelizmente, né, vai se deparar com uma espécie de decepção, porque não é assim que funciona, né? A gente entende que quando acontece, né, quando uma pessoa, né, se suicida, morre pelo suicídio, ela está ali diante dessa situação contraindo alguns débitos em que ela terá que retornar, né, numa próxima encarnação para poder, né, se regenerar, para poder entender melhor. E aí é que é interessante porque a resposta já nos traz, né, a ideia, o conceito de uma falsa ideia, né, justamente porque essa questão de tirar a própria vida para chegar mais cedo a uma vida melhor, né, ela é equivocada, né, essa ideia. E aí é bom para a gente pensar, né, uh, quando a gente fala né, na pessoa que quer uma vida melhor, como diz aqui a pergunta ou outra coisa, a gente diz de alguém minimamente insatisfeito com a própria vida. Né? Acho que é importante a gente destacar isso. Então, essa pessoa que está ali, se não é o nosso caso de estarmos com uma ideação suicida, mas a gente entende que é alguém que passa por um sofrimento muito intenso, né? E esse sofrimento intenso, com as suas características, talvez para nós no momento não seja acessível, ou seja, né? Mas me direcionando, né, nesse momento às pessoas que não passam pela ideação suicida, como é importante a gente, né, exercitar a empatia, porque embora não estejamos nesse momento, será que já não estivemos, né? Em outra encarnação, enfim, nós sabemos que anteriormente a essa encarnação, necessariamente fomos mais ignorantes do que somos hoje, né? Então, acho que cabe a gente pensar um pouco por esse lado. E quando essa pessoa, né, que está em sofrimento, né, que pensa no suicídio, né, a gente precisa dividir, digamos assim, duas ideias ou dois caminhos, né, porque às vezes a pessoa ela tá mais interessada, vamos dizer assim, em findar o sofrimento. Só que para aquela pessoa o sofrimento já virou um sinônimo da vida, né? E aí como entra o nosso pensamento da doutrina espírita em diferenciar uma coisa da outra, né? Se a gente entende, né, que a gente está aqui num momento transitório, né? Essa nossa encarnação aqui não é a vida de fato, né? Enfim, a gente está momentaneamente vestindo a carne por objetivos reencarnacionistas, né? Então, assim, a gente parar para analisar e entender que de fato, né, esse caminho não vai trazer aquilo que seria mais interessante. Existe até alguns slogans, né, direcionados à prática da prevenção ao suicídio ou à prática de promoção de saúde de uma maneira geral, né, que diz que nós devemos lutar por vidas que valham a pena ser vividas, né? O que isso diz? Né? Aquelas vidas que tragam de fato, né, uma realização, uma satisfação, e que isso vai se reconfigurar, se reverberar em caridade, né, em fé, e aí as virtudes aparecem mais, né? Porque será que eu consigo agora me colocar no lugar dessa pessoa, né? A minha encarnação é muito diferente dessa pessoa. Então, como é que entra essa minha empatia nesse lugar? Né? Então, acho que é algumas reflexões que a gente começa fazendo por enquanto. Mas vamos continuar. 951. O sacrifício da vida não é às vezes meritório quando tem por objetivo salvar a de outrem ou ser útil aos seus semelhantes? E aí nós temos como resposta: isso é sublime conforme a intenção. E o sacrifício de sua vida deixa de ser um suicídio. Né? Então, quando a pergunta diz o sacrifício da vida, a gente precisa entender que quando a gente está falando em sacrifício, em proveito de alguém, a gente não está falando de suicídio. Né? Então, uma pessoa numa determinada situação, a gente pode talvez até, para entender melhor, pensar em alguns filmes, né, que tem algumas realidades mais mirabolantes ou fictícias até, né? A pessoa ela vai para salvar uma outra pessoa, o único meio é que ela perca a vida. E aí ela faz esse sacrifício. Percebam que ela não está, né, abdicando da vida, ponto final. Ela está abdicando da vida em detrimento da vida de outra pessoa. Né?
E aí, claro, nesse caso é meritório quando está direcionado a salvar outra pessoa. Mas, continuando, Deus se opõe a um sacrifício inútil e não pode vê-lo com prazer se estiver manchado pelo orgulho. Um sacrifício só é meritório se for desinteressado, mas aquele que o realiza às vezes tem segundas intenções que lhe diminuem o valor aos olhos de Deus. Né? Então a gente tem que sempre pensar, né, sobre essa perspectiva do porquê aquele comportamento, né? Se for o caso do comportamento de tirar a própria vida, qual é o contexto que está ali, né, sendo empregado, e aí a gente vai poder pensar a partir disso. Né? E aí temos aqui uma nota. Qualquer sacrifício feito à custa da própria felicidade é um ato soberanamente meritório aos olhos de Deus, pois é a prática da lei da caridade. Ora, sendo a vida o bem terreno ao qual o homem atribui o maior valor, aquele que a ela renuncia pelo bem de seus semelhantes não comete um atentado, realiza um sacrifício. Porém, antes de realizá-lo, ele deve refletir se sua vida não pode ser mais útil do que sua morte. Então, olha que reflexão mais complexa que a gente vai estabelecendo, né? Às vezes fazer aquilo, e aí a gente está tomando aqui, é claro, no nosso tema de hoje, mas pensar até de uma forma geral. Ah, né, um determinado comportamento pode ser até útil, mas será que tem outro que seja mais útil, mais proveitoso, né? Então, aqui nesse caso, talvez a pessoa sacrificar a vida seja proveitoso, seja útil. Mas será que a permanência da pessoa, né, em vida terrena não pode ser mais útil ainda? E aí a gente precisa ter noção desses caminhos para o melhor caminho ser percorrido. E aí a gente pode generalizar isso também para outras experiências, né? Ah, eu ter tal determinado comportamento, um sacrifício meu, vai fazer bem a uma pessoa. Mas às vezes eu não fazer tal coisa vai fazer bem a 100 pessoas, né? E aí eu, como é que tá, né? E aí são reflexões que se a gente, né, prolongasse, a gente ficaria aqui o tema todo, mas pra gente já ir, né, refletindo, né, sobre essa perspectiva do sacrifício, que eu acho que é sempre legal dentro da doutrina espírita. Pergunta 952. O homem que perece, vítima do abuso de paixões, que, como sabia, iriam acelerar seu fim, mas às quais ele não pôde resistir, pois o hábito fez dessas paixões verdadeiras necessidades físicas. Então, esse homem está cometendo um suicídio? E aí a resposta nos diz: é um suicídio moral. Não compreendeis que nesse caso o homem é duplamente culpado? Há nele falta de coragem e bestialidade além do esquecimento de Deus. Né? Então aqui a gente está falando, né, dos casos de suicídio indireto, né? Daquele suicídio, por exemplo, que a gente viu lá em Nosso Lar, né, em relação a André Luiz, dos comportamentos que nós temos, como diz aqui, vítima do abuso de paixões, né? E paixões essas que nós sabemos, né, porque entendemos ali a importância do equilíbrio, né? Paixões essas que vão nos levar, né, a uma morte mais precoce, né, que vão acelerar o fim da encarnação. E aí eu acho que é interessante da gente pensar nisso, porque a gente tem muitas vezes uma visão muito quadrada, né, do suicídio, né? O suicídio dentro do aspecto físico, né, dentro do aspecto carnal, de findar a própria encarnação. Mas e o suicídio moral, o suicídio indireto? A gente reflete sobre isso, o quanto que a gente cuida dessa encarnação, o quanto que essa encarnação de alguma forma, né, é preciosa, porque se eu falo da prevenção ao suicídio ali da pessoa, né, que não de fato venha com uma ação física findar a própria vida, né, mas e essas pessoas que pouco a pouco reduzem a sua estimativa de vida, né? Então não tem um ato único que finda completamente, mas pequenos atos, né, diários que paulatinamente vão findando, vão, né, acelerando esse fim. E aqui, né, os espíritos nos esclarecem que nesse caso há uma dupla falta, né, digamos assim, porque a pessoa ela entende, né, quando ela tem o conhecimento, seja da medicina, como até era o caso de André Luiz, quando a gente entende os efeitos daquilo, a gente sabe que nos será cobrado, né, por não ter sido uma questão de ignorância.
E aí, até dentro disso, né, existe aqui a letra A da pergunta que traz o seguinte: é mais ou menos culpado do que aquele que tira sua própria vida por desespero, esse das paixões, né, lentamente? E aí a resposta: é mais culpado, porque tem tempo de refletir sobre o seu suicídio. No caso daquele que o faz instantaneamente, há às vezes uma espécie de perturbação que se assemelha à loucura. O outro será muito mais punido, pois as penas são sempre proporcionais à consciência que se tem dos erros cometidos. Né? Então vamos pensar, né, como estão as nossas atitudes, como que a gente tem, se a gente tem servido demais às nossas paixões, né? Ou seja, se nós temos obedecido a essas paixões, e em vez do uso, estamos no abuso. E aí isso entra aqui, a gente não tem nem como descrever, porque são diversos elementos, né? Tanto aspectos físicos quanto também outros tipos de aspectos. Então, acho que essa resposta já pode colocar ali uma sementinha de reflexão. 953. Quando uma pessoa se vê diante de uma morte inevitável e terrível, ela é culpada de abreviar por alguns instantes os seus sofrimentos com uma morte voluntária? Sempre se é culpado, na resposta, por não esperar o término fixado por Deus. Aliás, como se pode ter certeza absoluta de que esse término tenha chegado, apesar das aparências, e que não se pode receber um socorro inesperado no último momento? Então, acho que aqui a gente tem dois elementos importantes, né? Primeiro, será que nós temos essa condição de prever o fim, né? Embora as circunstâncias, né, talvez caracterizem o que nós acreditamos dentro da nossa pequenez ser o fim, será que de fato seria? Porque a gente tem muitos relatos, inclusive nas obras de André Luiz, né, desses momentos que são postergados, né, de socorros que são permitidos, né, de influxos energéticos para que a pessoa ela tenha ali um momento a mais. Então, se eu não tenho, enquanto, né, espírito encarnado, enquanto preso à carne, se eu não tenho essas condições de entender como tirar conclusões, né, acabam sendo conclusões precipitadas. Então, esse é um elemento para a gente pensar aqui dentro da nossa pergunta. Né? E o seguinte elemento é, embora, vamos supor, né, vamos excluir essa primeira variável. Vamos supor que a gente tivesse certeza, se a gente tivesse como ter essa certeza, ainda assim seria válido? E aí já nos é esclarecido de imediato. Sempre se é culpado por não esperar o término fixado por Deus. Né? E essa questão da espera, né, muitas vezes se nos apresenta como uma dificuldade muito importante. Né? Afinal de contas, a sociedade tem colocado cada vez mais rapidamente estímulos que precisam ser processados, né? E uma espera de qualquer sorte já nos é difícil. Claro que a gente entende que nesse caso aqui mais difícil é porque a gente está falando de uma espera que envolve um sofrimento significativo. E nós tendemos a nos relacionar com o sofrimento de uma maneira muito prejudicial. Né? Então, se a gente uh, tem uma dor física ou emocional, a gente tende a engajar muito secamente numa luta contra essa dor. E é isso que gera esse sofrimento que às vezes é maior do que poderia ser. Né? Então, vou dar um exemplo talvez mais palpável. Se eu tenho uma dor de dente, claro que a gente entende que uma dor de dente traz um mal-estar importante. Mas a minha forma de me relacionar com essa dor de dente vai agravar ou suavizar o quadro. Concordam? Então, se eu tenho uma perspectiva, talvez, de aceitação, de resiliência, de resignação diante dessa dor, entendendo que essa dor faz parte do processo encarnatório, do processo de ser humano, as dores físicas e emocionais, nós estamos suscetíveis a elas. Primeiro, por sermos espíritos, e segundo, por estarmos encarnados, né? Que nos torna ainda, né, mais presos a esses aspectos físicos ou fisiológicos, como é o caso da dor de dente, ou até mesmo de um processo emocional que a gente entende ali que tem toda uma questão do sistema nervoso impactando também. Né? Então acho que dá pra gente pensar nessa questão da espera, né? Assim,
como que eu lido com momentos de sofrimento, né? Vamos supor, tô com uma dor de cabeça, tomo um remédio. Como que eu lido com esse momento pré-efeito do remédio? Eu consigo tolerar, eu consigo, né, ter essa habilidade, porque é uma habilidade que a gente visa desenvolver, de tolerância ao mal-estar, ou eu facilmente me desespero diante da dor, diante do mal-estar, né? Eu cuido desse mal-estar, eu cuido dessa ansiedade, ou eu luto contra ela? Porque se eu luto contra a ansiedade, eu engajo numa luta que traz prejuízos para todo mundo, né? Vamos dizer assim, para mim e para a própria ansiedade, né? Então a gente pensar um pouco por esse lado também. E aí a gente tem a letra A dessa pergunta, que diz o seguinte: concebe-se que, em circunstâncias normais, o suicídio é repreensível. Mas tomemos como suposição o caso em que a morte é inevitável e em que a vida é abreviada apenas por alguns instantes. E aí, que informação nós temos? É sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador, né? Então, quando a gente busca uma atitude nossa em detrimento a aguardar ou se submeter, né, à providência divina, se configura como uma falta. E essa ausência de submissão, digamos assim, pode aparecer em diversos momentos, como a gente estava falando agora, né? Aqui a gente está falando de um caso muito específico, um caso de morte, que, é claro, mexe mais com a gente. A gente sabe que, embora sejamos espíritas, a morte é um tabu, é um tema difícil da sociedade de maneira geral, mas dentro da doutrina espírita a gente já entende que existem elementos que precisam ser considerados. A resignação e a submissão a Deus é uma delas que é importante. Uma segunda pergunta em relação a esse mesmo contexto é a seguinte: quais são, nesse caso, as consequências de tal ato? Uma expiação proporcional à gravidade do erro, de acordo com as circunstâncias, como sempre, né? Então, o quanto que a gente vai precisar reaver aquela situação está de acordo com a gravidade da atitude que foi ali cometida. Vamos então para a pergunta 954. Uma imprudência que, sem necessidade, compromete a vida é repreensível, né? Então, uma ação imprudente. Não há culpa quando não há intenção ou consciência deliberada de fazer o mal, né? Então, a gente toma ali como consideração sempre a intenção, né? Então, se eu estou fazendo ali, pode ser, pode não ser, mas eu sei que pode ser, e isso está ali dentro do meu pensamento, existe, né, uma consideração importante. Agora, quando não há, né, quando há uma ignorância muito significativa, por exemplo, né, uma ignorância, e aí a gente pode partir para termos cognitivos, para termos, enfim, de não conhecer alguma coisa, né, por ser criança, vamos tomar como exemplo o adolescente, né? Então, uma criança que sem querer, por imprudência, acaba tendo determinado comportamento que leva, né, a comprometer sua vida, né, não houve ali uma intenção. Então, é um outro caso diferente. Continuando, 955. As mulheres que, em alguns países, se queimam voluntariamente sobre o corpo de seu marido podem ser consideradas suicidas e sofrem as consequências disso? Resposta: elas obedecem a uma tradição e muitas vezes agem mais por serem forçadas do que por vontade própria. Acreditam cumprir um dever, e este não é caráter de suicídio. Seu perdão está na ausência de moralidade da maioria delas e em sua ignorância. Esses costumes bárbaros e estúpidos desaparecem com o advento da civilização. Então, mais uma vez, reforçando a questão da intenção, a questão do contexto, né? Então, existem aspectos culturais que a gente precisa considerar quando a gente fala em termos de atitude e consequência, né? Então, as consequências dessas atitudes aqui, né, dentro de uma tradição cultural, vão ser levadas em consideração tanto quanto a consciência delas. Se elas estão agindo porque acreditam ser o dever, porque é essa a perspectiva delas, isso vai, né, as consequências serão
coerentes com essa forma de visão. Agora, se é uma pessoa que tem o conhecimento da doutrina espírita, né, que entende as consequências, a gente entende que isso vai ter, né, uma outra repercussão, né, pós o desencarne. 956. Aqueles que, não podendo suportar a perda de pessoas queridas, se matam na esperança de ir reencontrá-las, alcançam seu objetivo? Resposta: o resultado desse ato lhes é bem diferente do que esperam. Em vez de se unirem a quem é objeto de sua afeição, dele se afastam por mais tempo, pois Deus não pode recompensar um ato de covardia e o insulto que lhe fazem, duvidando de sua providência. Pagarão por esse instante de loucura com sofrimentos maiores do que aqueles que quiseram abreviar, e não terão para compensar a satisfação que esperavam. Então aqui a gente já está, né, entendendo de mais uma vez um outro tipo de motivação. Então pessoas que pensam no suicídio, pensam na morte como uma forma de abreviar um distanciamento. A gente entende que isso não traz as devidas, as consequências de interesse daquela pessoa, porque há elementos maiores dentro desse processo. Então, o desencarne vai trazer, por suicídio, consequências para aquela pessoa, que as próprias consequências vão distanciá-las momentaneamente dessa pessoa. Até porque a gente não sabe em que contexto essa outra pessoa está. Justamente por quê? Porque não temos essa visão. Então, a gente entende o que tem em comum até aqui. A importância de nós entendermos a nossa pequenez. Entendermos que nós não damos conta, pela nossa caracterização, de compreender. Mal compreendemos as questões terrenas. Quanto mais compreender, o que se passa na verdadeira vida, na erraticidade. Então, partindo desse pressuposto, a gente, vai sendo auxiliado pela doutrina espírita a justamente, digamos assim, impedir esses impulsos, porque a lógica da doutrina espírita vai nos auxiliar a uma melhor compreensão, que vai desencadear respostas, comportamentos mais saudáveis e mais coerentes com o que a gente aprende na doutrina espírita. E para a gente encerrar, a última pergunta: quais são, em geral, as consequências do suicídio com relação ao estado do espírito? As consequências do suicídio são as mais diversas. Não há penas fixas, e em todos os casos são sempre relativas às causas que o produziram. Mas há uma consequência a que o suicida não pode escapar: é o desapontamento. Além disso, o destino não é o mesmo para todos. Depende das circunstâncias. Alguns expiam o erro imediatamente, outros numa nova existência que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Então, acho que isso vem apenas enfatizar, todo esse contexto que precisa ser levado em consideração. Então, o desapontamento, que é aqui, o termo que é colocado como a única, digamos, consequência mais certa, é porque a pessoa ela vai se deparar com uma realidade que não é a que ela esperava, não é a que ela queria. Seja para atenuar um sofrimento, seja para encontrar um ente querido, justamente por essa pequenez nossa, a pessoa vai se deparar ali com uma realidade que não é a que ela queria. E aí, onde que entra a doutrina espírita, onde que entra nós, enquanto espíritas, dentro desse contexto? Da gente, diante dos nossos próprios pensamentos, pensarmos, pensarmos nas consequências das nossas atitudes, pensarmos em nos submetermos à vontade de Deus por não conhecermos as verdades. Temos ali um contato muito parcial pela doutrina espírita, mas a gente não tem um verdadeiro entendimento. E, pensando nas pessoas que estão ao nosso redor, nós entendermos que essas pessoas se encontram em momentos de ignorância que merecem o nosso melhor carinho, o nosso melhor pensamento, a nossa melhor vibração. Então, como que nós podemos ajudar essas pessoas dentro dessa realidade? Porque a gente não tem a capacidade de, pensar essa pessoa e tirar dessa realidade se essa pessoa não estiver aberta e disposta a isso. Então, o que que nos sobra, digamos assim, fazer?
né, o bem pelo bem, né, a caridade, a prece. Então, o nosso próprio acolhimento, nosso próprio afeto já é uma forma da gente, né, reduzir de alguma maneira essa taxa do suicídio que é tão alarmante, principalmente aqui no Brasil, que vai de encontro, vai no sentido contrário às evoluções que a gente vê em outros países, em outras culturas. Então, acho que isso apenas solidifica a importância de nós, enquanto espíritas que estamos na Terra, pensarmos nessa problemática e nos direcionarmos, né, a esse auxílio moral interno e social, porque sabemos que se estamos encarnados na sociedade, né, a lei de sociedade nos esclarece bem do porquê disso. Então espero que as nossas, né, reflexões aqui conduzidas possam repercutir no dia a dia de vocês, nas conversas de vocês, que a gente possa sempre pensar, né, na providência divina diante da vida e que a gente possa sempre caminhar, né, para um lugar cada vez mais saudável. Né, me coloco à disposição. Se depois alguém quiser bater um papo, se alguém quiser conversar, só pedir o meu contato, né, aos organizadores, que vai ser uma alegria podermos, né, conversar também. Mas agradeço ao convite mais uma vez, agradeço aqui quem esteve comigo, partilhando dessas energias, né? E espero que a gente possa levar esse tema adiante, pensando aí numa prática sempre de saúde. Tá bem? Então, que a paz de Jesus esteja conosco.